E é bom lembrar, uma democracia não é só fazer a vontade da maioria, mas ela tem também que proteger a minoria. Só assim nós poderemos conviver juntos e chegar a algum lugar. No Conasce TV de hoje, nós vamos falar sobre política. Esclarecer alguns termos que todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre sabe o conceito profundamente, inclusive eu. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente acredita que, por meio do conhecimento, é possível exercer o controle social. E para a gente fazer isso, eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos. Malco é cientista político graduado pela UFMG, doutor em ciências políticas pela UPERJ, com estudos na área de motivação do voto. É especialista em análise de estratégias e cenários políticos eleitorais. Tem grande experiência em pesquisa de percepção e de mercado. Professor da PUC Minas e proprietário do Instituto Ver. Comentarista político da Rádio Itatiaia, uma rádio aqui de Minas, do nosso estado. Professor, que currículo, tenho certeza que será uma conversa muito boa. Thaís, independente do currículo, o prazer de estar aqui com vocês é maior do que essa história e a importância dessa atividade que o CONAS está fazendo de levar informação aos seus membros, aos seus filiados e como está na internet a todo o Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Professor, então vamos lá. Para quem que está nos assistindo, na edição a gente vai colocar uma régua aqui para poder ser a extrema-direita e a extrema-esquerda. E entre essa régua a gente vai colocar os outros termos que divide aí de um lado para o outro, como social-democrata, liberal-democrata, neoliberal. Eu gostaria que o senhor começasse esclarecendo o que é extrema-direita e o que é extrema-esquerda. Bom, o grande desafio, o grande dilema do atual momento, antes de pensar no extremo, é importante a gente pensar o que é ser esquerda e o que é ser de direita. Porque quando nós vamos por extremos, nós vamos ver que as diferenças não são tão claras assim. Em outras palavras, os extremos acabam se encontrando em algum lugar, e nós falaremos sobre isso. Mas ser de esquerda e ser de direita, em geral, se divide basicamente em uma opção pela liberdade ou pela igualdade. E é um dilema difícil de escolher, porque, a princípio, não dá para pensar que é possível ter igualdade e ter liberdade ao mesmo tempo. Por quê? Quando se tem muita liberdade, você acaba gerando uma desigualdade. E, quando se tem muita igualdade, é necessário conter a liberdade de parte da população. Então, ser de esquerda e ser de direita significa priorizar o quê? Então, agora sendo bem objetivo, a esquerda prioriza mais a igualdade, a direita prioriza mais a liberdade. Nesse sentido, então, passa a ter uma separação. O que é mais importante para você? Que todos tenham acesso às mesmas coisas, significa que você é mais de esquerda. Ou que aqueles que têm mais capacidade, que conseguem produzir ao longo da sua vida determinadas distinções, têm que ter liberdade para isso, e isso gerará, sem dúvida alguma, desigualdade. Agora, quando nós vamos por extremos, significa que isso não é mais tão claro assim. Por exemplo, o que é a extrema-direita? E nós não podemos deixar de falar o que é a extrema-direita no Brasil, né? Então, ser de extrema-direita é valorizar a liberdade ao extremo, mesmo que tenha grandes consequências para a liberdade. Agora, veja bem, o que é a extrema-direita no Brasil? Nós somos liberais na economia, ou seja, cada um pode, a partir do exercício do seu trabalho, a partir do que herdou e porque fez ao longo da sua vida, ter acesso a determinados bens. Mas ela é conservadora nos costumes. Então, ela vai impor sobre a liberdade dos outros. Ela não valoriza a liberdade dos outros. Então, as liberdades em relação à sua escolha, principalmente na sua vida doméstica, na sua esfera pessoal, ela é ameaçada por este comportamento da extrema-direita. E o que é ser de extrema esquerda? É valorizar a igualdade, agora, às vezes, por causa do conflito,
na busca dessa igualdade, através do conflito, do enfrentamento, você acaba ameaçando demais a liberdade das pessoas. Por isso que os extremos, esse jogo fica mais complicado, porque a sua vontade é tão grande de ter o que você quer, que você avança sobre outras esferas de outras pessoas. Mas é fundamental que a gente separe. Ser de esquerda significa valorizar a igualdade. Ser de direita significa valorizar a liberdade. Que bom seria o mundo se nós pudéssemos juntar as duas coisas, mas infelizmente isso não é possível. Muito bom. Professor, e eu acho que é muito importante aqui eu deixar bem claro que a nossa ideia é tirar totalmente a emoção e sermos absolutamente racionais com relação a esses termos e esses esclarecimentos que a gente está tendo e trazendo aqui para o pessoal hoje. E aí, nessa linha, eu queria que agora a gente entrasse, então, e o que é comunismo, que todo mundo às vezes fala, meu Deus, é comunista, se assusta, e socialismo? Bom, aí nós estamos falando de duas áreas que estão mais à esquerda do que à direita, ou seja, aqueles que valorizam a igualdade. A diferença, então, é quais são os mecanismos para se alcançar a igualdade. Então, já se percebe quem defende o comunismo e quem defende o socialismo, e eles são em estágios diferentes. Eu já vou antecipar, dar um spoiler da resposta para a gente voltar depois ao mesmo tema. O socialismo é uma passagem para o comunismo, ou seja, não é possível um Estado ser comunista sem antes passar por um tempo sendo socialista. Então, vamos entender o que é o Estado socialista. É onde os meios de produção, ou seja, a indústria, a fazenda, os serviços, não são mais de controle dos empresários ou dos empreendedores. Passam a ser controlados pelo Estado. E o Estado remunera cada um pela sua atividade. Qual que é a vantagem disso, então? É porque o Estado consegue distribuir de maneira mais igual a renda do seu trabalho. No modelo capitalista, a renda das fábricas vai para o empreendedor, para o dono do negócio. No modelo socialista, a renda vai para o Estado e o Estado redistribui isso em benefícios para a população. Vejam bem, o Brasil já foi socialista ou esteve próximo disso? Nunca. Toda a narrativa que o Brasil esteve flertando com o socialismo, ou que o Brasil está cada vez mais próximo do comunismo, é uma narrativa teórica de quem tem determinados interesses. Na prática, os meios de produção nunca estiveram, e nenhum governo que nós tivemos no país se propôs que todas as fábricas, que todas as indústrias, que todo o comércio fosse conduzido pelo Estado. E nenhum governo propôs isso até o momento. Então, nós nunca ficamos próximos de ser um país socialista. E o que é um país comunista? É no qual o Estado não é mais necessário. As pessoas já se tornam tão habituadas com essa igualdade que elas passam elas mesmas a gerirem as próprias fábricas, os próprios comércios, os próprios serviços. É num sistema de trocas e de harmonia a partir da evolução, da educação e da tomada de consciência individual de cada cidadão para que possa o Estado não ser mais necessário e todos vivermos em paz. Isso já aconteceu em algum lugar? Não, em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. O comunismo é um ideal que os socialistas perseguem para que depois da educação das pessoas e a tomada de consciência da classe, isso não seria mais necessário. Mas nenhum Estado socialista sobreviveu tempo suficiente para fazer a transição para o comunismo. E do outro lado, professor, que eu acredito que talvez é o que a gente vive cada vez mais, comprar, 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 consumir, 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 o capitalismo. Então, o capitalismo é o sistema que vai valorizar a capacidade individual de cada um de poder garantir os seus próprios meios e acumular bens para a sua sobrevivência. A grande diferença está no acumular bens, porque uns acumulam muito mais do que outros. E o excedente, isso que sobra, daquilo que não é mais necessário para a nossa sobrevivência, pode ser usado para comprar coisas ou para ter novos negócios e apropriar novamente de cada vez uma fatia maior
dos benefícios que ter dinheiro traz para alguns. Então, esse Estado, e é o Estado que a gente vive, no qual o Estado regulamenta e, de certa forma, não cria tanta justiça na tributação em relação aos bens que nós compramos, vou falar um pouquinho sobre isso, mas que gera, então, uma desigualdade que vai se acumulando ao longo do tempo. Vamos pegar, por exemplo, dois impostos que nós pagamos no Brasil, o IPTU e o IPVA. São impostos que são justos, porque eles são relativos ao valor do bem. Aqueles que têm bem mais caros pagam mais, aqueles que têm bem mais baratos pagam menos. Então, tem carros que custam 30 mil, tem carros que custam 300 mil, e o imposto é proporcional a este valor. Esse é um sistema justo do capitalismo. Agora, vamos pegar a tributação sobre o arroz, sobre a cesta básica, sobre o gás de cozinha, sobre a gasolina, sobre o óleo. Isso é igual para todos. Todo mundo compra arroz, todo mundo compra óleo, todo mundo paga o preço do transporte, todo mundo paga a energia. Esse tipo de imposto, então, penaliza quem? Principalmente os mais pobres. Então, é um sistema que não gera justiça social, porque os impostos não são iguais para todos. Os que ganham mais pagam igual nesses produtos aos que ganham menos. E isso vai gerando, então, com que uns tenham mais possibilidade de viver bem, enquanto outros têm muita dificuldade de sobreviver no modelo capitalista. E o problema é que dá para ficar sem carro, mas não dá para ficar sem arroz, né, professor? Mesmo sem carro, né, Thaís? É importante dizer, porque esse tipo de imposto, o imposto sobre os bens de consumo, sobre o combustível, por exemplo, impacta toda a cadeia de produção, porque para o arroz, o feijão chegar no supermercado, é necessário uma logística de transporte que faça com que esse produto saia de onde foi produzido até chegar na prateleira onde cada um de nós vai comprar. E isso impacta no preço do produto. Então, mesmo quando a gente abre mão do nosso carro para andar no transporte público, a gente continua pagando caro por este modelo de distribuição de renda que não compensa a situação individual de cada um desse tipo de tributação, trazendo, então, dificuldade para os mais pobres. Claro que a ideia aqui é apresentar o conceito para que as pessoas mesmo consigam fazer o seu juízo de valor e escolher o seu caminho. Mas aí uma pergunta mais opinativa. Para o Brasil, para a nossa realidade, do ponto que nós estamos, principalmente da forma econômica que a gente sabe que não vai se sustentar se continuar dessa forma. Qual seria a melhor solução dentre esses modelos, capitalismo, socialismo e comunismo? Então, nós já vimos que o comunismo é carta fora do baralho, porque é algo que é inatingível, algo que é conceitual. Agora, falando do socialismo versus capitalismo, nós estamos falando de dois extremos, né? O modelo socialista, a gente já sabe, pela experiência dos países que tentaram, que ele não tem muita longevidade. Por quê? Porque para gerar a igualdade é necessário constranger demais a liberdade. Então, não dá alternativas de consumo, não dá alternativas de lazer, diferente do que aquilo que o Estado propõe, não dá alternativas de vida que comportem a diversidade que é a sociedade hoje. Por isso que os regimes socialistas tendem a ser mais duros no constrangimento da liberdade das pessoas. E isso não se aplicaria ao Brasil de hoje, dado o tamanho do país e dado a diversidade da nossa gente, do nosso povo. De outro lado, nós sabemos que o capitalismo também como está, que vai gerando um acúmulo de riqueza para uns e a dificuldade de sobrevivência para outros, com o passar do tempo também não é sustentável. Por isso que o caminho mais natural é nenhum nem outro, é uma convergência dos modelos que já foi tentado, já tem até, é o termo que a gente pode falar sobre ele aqui, que é a chamada social-democracia. Então, pega parte do socialismo, a palavra social, e da democracia liberal, pega a palavra democracia. Então, o que é a social-democracia? Vai tentar juntar a necessidade de manter a liberdade, mas com uma tributação que crie mais justiça e capacidade de sobrevivência para quem tem menos, paga menos, quem tem mais, paga mais. E redistribui, então, o lucro oferido pelos impostos, o valor pelos impostos, para a sociedade, penalizando aqueles que têm mais dinheiro, esses são penalizados, eles pagam mais,
Porque eles dependem menos do valor dos impostos, porque já tem uma sobra capaz de garantir a sua sobrevivência. E promovendo, beneficiando aqueles que têm menos. É uma política redistributiva, então, que pode minorar a resistência. Na minha opinião, Thaís, por mais que isso, para os liberais, ache que isso é injusto, porque eles não acham que devem ser taxados de maneira diferente dos demais, eu acho que é impossível andar no mundo hoje, sendo um liberal, olhar para o lado, ver as agruras e o desespero de quem está passando fome, ao relento, às ruas, e continuar se comportando da mesma maneira. Então, na minha avaliação, mesmo que constranja certa liberdade ou certa igualdade, este modelo ele é mais aplicável para o Brasil atualmente. Por quê? Estamos numa sociedade muito desigual, com muitas oportunidades. Então, aqueles que conseguem abraçar as oportunidades, que tiveram habilidade, o que Maquiavel chama de virtude e fortuna, que sejam premiados por isso, mas também que ajudem a contribuir com aqueles que têm menos, porque eles precisam. Não há alternativa para eles que não a ajuda dos demais. E ajudar custa caro. Então, o Estado pode mexer nessa balança, fazendo com que aqueles que mais precisam sejam beneficiados por aqueles que mais têm recursos. Perfeito. O Conassi há pouco até fez um post sobre isso. Equidade, né, professor? É preciso também. E aí, professor, como a gente trouxe essa questão, às vezes, de anular, fazer sangrar em você para valer pelo coletivo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do conceito de frente ampla, porque a gente vê muita proposta política visando A, B, partido A, B ou C, ou interesse A, B ou C. O que seria a frente ampla, para que as pessoas pudessem entender? Onde, me corrija, claro, se eu estiver errado, mas onde sai o interesse do partido X ou Y e as pessoas unem forças para poder promover o melhor, é isso? Mas isso é uma grande ilusão, né? Porque o que é um partido? Um partido é um grupo de pessoas que se juntam para defender o seu interesse. Então, a palavra partido já é uma parte, né? Um partido já é uma parte. É uma parte que defende determinado interesse. E por que essas pessoas que se juntaram para defender o seu interesse vão abrir mão deles em favor do interesse de outros? Por isso que a democracia tem um sistema de competição entre estes grupos. Então, a ideia da frente ampla é uma ilusão a gente achar que ela vai acontecer algum dia. Por quê? Porque a sociedade é muito segmentada e os interesses são distintos. Não há uma convergência de interesses. O que é possível é tentar minorar as perdas de cada um dos grupos. Por isso que há uma articulação na política feita depois que se ganha o poder. Quem ganha o poder não tem o direito de fazer tudo porque chegou ao poder. É necessário negociar com outros grupos para que os interesses possam ir se convergindo da maneira que haja o maior ganho e o menor prejuízo para todos. É para isso que nós temos, então, diferentes partidos. É para isso que nós temos o nosso legislativo, o executivo e o judiciário. Maravilha, e essa, inclusive, já era a pergunta aqui que eu ia te fazer, de forma, assim, bem sintética, que eu sei que não tem jeito de aprofundar diante do nosso tempo, mas para que as pessoas entendam o que é poder legislativo, executivo, judiciário, o que ele faz? Olhando de maneira bem simples, né? Quando Montesquieu pensou nessa divisão de poderes, qual que era a ideia? Tem um poder que é responsável por executar as políticas públicas. É o poder executivo. Então, ele é o gerente, é o chefe da empresa. É o que compra, o que vende, o que faz o pagamento, o que entrega os produtos. Depois, nós temos o poder legislativo, que é aquele que vai dizer o que pode ou que não pode ser feito. O legislativo cria leis, cria-se as leis. E o poder judiciário, que vai verificar se as leis estão sendo bem aplicadas ou não, e quando não são bem aplicadas, qual a sanção que aquele que não aplicou bem a lei deve ter. Então, um cria leis, o outro fiscaliza as leis, e o outro implementa as leis no dia a dia, gerenciando o governo. O problema é que o mundo não é tão simples assim. O executivo, além de gerenciar,
ele faz outras coisas. Inclusive, ele tem a possibilidade de criar leis, porque ele pode mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei. Ele tem a iniciativa sobre os processos de leis. O legislativo, que deveria criar leis, também controla parte do orçamento, executa, porque ele diz para onde deve ir determinada despesa. Então, o legislativo entra na parte do executivo, assim como o executivo entra na parte do legislativo. E o judiciário, que deveria apenas fiscalizar a aplicação das leis, também determina, ao fazer a reavaliação, a releitura de determinadas leis, o que pode e o que não pode ser feito, ou seja, entra na função do legislativo. E, às vezes, ele recrimina ou impede o executivo de fazer determinadas coisas, determinadas políticas. Então, olha só, misturou tudo, né? Aquilo que era uma separação em 3 casinhas distintas, cada um com uma obrigação, nós vemos que um vai interferindo no caminho, nos interesses, nas intenções de outro. E aí, Thaís, é que veio o conflito que nós estamos vivendo atualmente. O conflito institucional, a disputa entre as instituições, ou a falta de harmonia entre os poderes, vem exatamente porque um está tentando cada vez mais influenciar ou tomar decisões à revelia do que pensam os outros poderes. Isso vale para o executivo, vale para o legislativo e vale também para o judiciário. Muito bem, professor. Seria uma maravilha se as coisas fossem como elas dizem que são, né? Mas a gente sabe que realmente está vivendo uma desorganização nesse sentido. E aí, para a gente fechar aqui, há pouco eu conversava até com uma prima minha muito querida, e aí ela me trouxe um conceito que eu falei assim, realmente acontece isso hoje. Essa polarização política que nós estamos vivendo, a gente sabe que às vezes surgem alguns termos e que eles caem num modismo, e que todo mundo reproduz isto, e quando eu falo todo mundo, eu me incluo, como se soubesse de fato o que é ali, aquilo dali, o que é aquele conceito, e esquece de olhar para trás, talvez a história daquele termo ali. A gente está vendo isso muito hoje nas redes sociais com fascista, genocida e por aí vai. O que é fascismo, professor? Então, é legal porque alguns termos, eles têm uma marca histórica, e o fascismo é um deles. Tem início, meio e fim. O fascismo serve para descrever a gestão de Mussolini quando foi o chefe do executivo na Itália. E Mussolini, ao exercer esse poder no início do século XX, toma algumas ações à revelia das instituições, quer fazer valer a sua vontade acima de qualquer coisa. Agora, então, esse termo não é fácil de ser transportado para os lugares, porque Mussolini não existe mais, nós estamos na Itália. Então, quando a gente fala de fascismo, nós não podemos, é um conceito errado, mas o que as pessoas querem dizer é que o líder está exercendo a sua função à revelia do que pensam outros grupos ou outras instituições. Agora, isso não é fascismo, isso é uma falta de respeito ou de consideração do líder pelos outros poderes e para aqueles que não votaram neles, não seguem a sua cartilha. E é bom lembrar, uma democracia não é só fazer a vontade da maioria, mas ela tem também que proteger a minoria. Só assim nós poderemos conviver juntos e chegar a algum lugar. O termo genocida, que também é muito comum, é quando um governante promove a morte das pessoas. Então, um genocida é alguém que governa usando a morte como um artifício. A negação de uma pandemia, por exemplo, no caso do Brasil, eu acho que não é suficiente para atribuir este conceito ao presidente. É claro que isso teve consequências e graves. A forma como ele lidou com a pandemia, como ele lidou com as medidas protetivas, o atraso na compra das vacinas, a relação com a máscara, né? Coisas que a gente poderia ter sofrido menos. Mas daí a acusar de genocida como sendo um assassino contumaz, o que use a morte como um artifício de manter o poder, eu acho muito. Então, às vezes as pessoas colocam certos conceitos no extremo. Da mesma maneira, quando fala que o Brasil está virando Venezuela ou que o Brasil
era um país comunista ou socialista. Então, os dois lados, aqui no Brasil, costumam usar termos de maneira equivocada. E por isso é tão importante estar aí nessa conversa. Para mim, para você e para as pessoas que estão nos assistindo, é que a gente não cometa os mesmos erros de algumas pessoas. Então, o nosso presidente não é um genocida, não é um fascista, e nós não estamos nos aproximando da Venezuela, e nós nunca fomos nem seremos um país socialista ou comunista. Nós temos que discutir outras coisas. Nós temos que discutir, principalmente, qual o resultado da política pública na vida das pessoas. E as pessoas estão satisfeitas com o momento atual? Acham que o governo federal agiu bem durante a pandemia? Cada um olha para a sua vida e avalia: a minha vida melhorou com este governo? Ou a minha vida piorou com este governo? E a partir daí, ao chegar na possibilidade de reavaliar se esse governo deve continuar ou não, colocar a sua experiência nas urnas. Então, esse é o melhor caminho para o eleitor, ao observar o gestor e comparar com a sua vida. Se achar que valeu a pena, dê mais um voto de confiança para ele continuar mais 4 anos. Se acha que não valeu a pena, procure uma alternativa entre as várias que serão oferecidas, que seja mais adequada com o que você espera que seja o caminho natural da sua vida nos próximos anos. Certamente, sempre buscando o que a gente preza aqui, o conhecimento, né, professor? Informação, para que a gente possa ter um juízo sobre o que é certo e errado para nós mesmos e para o coletivo. Eu acredito muito nisso, que é possível, sim, que as coisas melhorem, porque, claro, não está sendo fácil para a maioria, mas para isso a gente precisa também acreditar, porque do próprio termo esperança, esperançar, não é possível a gente transformar nada se não começar transformando a gente mesmo, buscando informação e querendo ser melhor a cada dia e fazer a nossa parte, que é isso que o CONAS tentou fazer aqui hoje, trazer conhecimento. Obrigado por essa aula aqui nessa entrevista, para que as pessoas possam, a partir daí, aprimorar e saber o que vai fazer nas próximas eleições. Obrigado, Thaís. Parabéns pela iniciativa, parabéns à diretoria do CONAS pela iniciativa e contem sempre com a minha participação. Muito obrigada.